Nosso assunto agora, o ex-presidente Lula, ele que está voltando, né, da sua temporada na Europa. Ele deu uma entrevista ao jornal El País e ele disse nessa entrevista que a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, com o tempo de poder da chanceler alemã, ele fez essa comparação com a Angela Merkel, né, eleita pelo sistema democrático. Disse ele, abre aspas, por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que Felipe González pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica disso? Fecha aspas, disse o presidente Lula. Uma das jornalistas na entrevista rebateu Lula dizendo que nem Merkel, nem o ex-presidente da Espanha, Felipe González, citados por Lula, prenderam os seus opositores, né? E curioso que ontem, num evento também, a Dilma Rousseff elogiou a China. Ela diz que a China representa uma luz nessa situação de absoluta decadência e escuridão que atravessa as sociedades ocidentais, disse Dilma Rousseff, também ex-presidente da República. Queria saber o que o Josias achou dessas declarações aí, Josias. Para o PT vai ficando claro que ditadura ruim é ditadura de direita, né? Essa viagem, você fez menção, Fabiola, a viagem que o Lula fez à Europa, né? Ele esteve na Alemanha, Bélgica, França, Espanha. Essa viagem foi um êxito político retumbante. E a iniciativa ganhou, por contraste, uma aparência de goleada quando comparada à incursão infrutífera, constrangedora que o Bolsonaro fez pelas ditaduras árabes. De repente, o Lula, como se estivesse exausto da própria liderança, resolveu fazer gols contra. Depois de ser recebido com pompa por lideranças das mais festejadas democracias europeias, o Lula afagou as ditaduras da Nicarágua e também de Cuba nessa entrevista ao El País. A conversa foi publicada no sábado, mas ele gostou tanto da entrevista que ele reproduziu nas suas redes sociais na segunda-feira. Aí vem essa pergunta, veja que pergunta, por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? Aí faz a comparação com o Felipe González também, que permaneceu 14 anos no comando da Espanha. No outro trecho, ele amenizou a repressão de manifestações de rua em Cuba, disse que a polícia é violenta em toda parte do mundo e achou engraçado criticar a truculência da ditadura cubana e não reclamar do bloqueio econômico dos Estados Unidos a Cuba. Na Nicarágua, o presidente Daniel Ortega, ele comanda um regime que produz mortos e expatriados. Tendo a sua mulher como vice, ele se reelegeu pela quarta vez numa eleição em que obteve lá 76% dos votos, depois de mandar para a cadeia 7 dos seus opositores, 7 postulantes ao trono. Mas o Lula não consegue diferenciar esse ditador de estimação da Madame Merkel, cuja biografia está adornada por uma coleção de vitórias obtidas em eleições limpas, democráticas. O Lula também não consegue combinar a crítica ao embargo norte-americano com um reconhecimento qualquer de que a ditadura amiga de Cuba apodrece cada vez que baixa o porrete em cidadãos que saem às ruas para pedir democracia. O Lula e os seus devotos, Fabiola, eles detestam ouvir certas obviedades, mas a mania de flertar com ditaduras companheiras, associada ao excesso de corrupção dos governos do PT, isso alimentou a atmosfera que levou água para o moinho do Bolsonaro. O PT não gosta que se diga isso, mas isso tem uma obviedade. E o Lula faz agora da defesa das ditaduras de esquerda a sua cloroquina. É uma espécie de cloroquina do